Sim, sim. Bom dia a todos, bem-vindos a mais esta sessão de aquecimento para o Ciência 2020. Duas boas-vindas a todos os que nos escutam aqui no auditório do Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva, em Lisboa, e a todos os que nos escutam também através da internet. Todos nós agora nos tornamos especialistas nisso, embora às vezes haja algumas pequenas problemas. Queria-vos desejar uma boa sessão e passo de imediato a palavra à professora Helena Canhão, co-comissária do Ciência 2020. Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui no terceiro warm-up e eu passo desde já a palavra ao professor Eduardo Maldonado antes de apresentar os oradores que temos aqui na sala. Professor Maldonado, bom dia. Estamos a vê-lo já aqui na imagem. Consegue nos ouvir? Professor Maldonado, pode fazer a sua apresentação, se faz favor. Bom dia. Professor Maldonado, bom dia. Não estamos a ouvi-lo bem? Pois não, porque eu estava comigo. Está bem. Bom dia. Nós estamos aqui já no pavilhão, a professora Ana Noronha já deu as boas-vindas e agora íamos ouvir a sua apresentação antes de de ouvirmos falar e apresentar o professor ministro Manel Heitor e depois passar aqui para o pavilhão para o debate com os oradores. Muito bem, muito obrigado. Eu não consegui ouvir a abertura da Ana Noronha, peço desculpa, o som não chegava aqui e, portanto, não sabia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para estar aqui nesta sessão do warm-up do Ciência 2020, que este ano, enfim, todos nós já sabemos, imagino que já tenham sido explicadas as razões mas penso que nem é preciso explicar muito. Eu sei que esta manhã, peço desculpa, que a sessão é sobretudo dedicada ao tema da saúde, mas o Ciência 2020 vai-se cobrir, obviamente, a saúde e também todos os restantes temas, mas mesmo na saúde há imensa coisa que eu gostava de referir sobre os programas europeus. Nós vamos ter no Ciência uma linha extremamente importante de oportunidades para financiamentos europeus no âmbito do programa do Horizonte Europa, por exemplo, que é o programa com cerca de 80 mil milhões de fundos comunitários, em que a saúde tem uma enorme fatia, é uma das áreas mais prioritárias, como é lógico que o seja, especialmente dadas as circunstâncias. Mas temos também o plano de recuperação e resiliência, que vai também aplicar um enorme conjunto de verbas e que vai ser discutido todo este conjunto e todas as interfaces que existem entre isto, fundos estruturais, etc., como é que se vão operacionalizar essas oportunidades. E é importante que a área da saúde participe ativamente nestes programas europeus, que se internacionalize e que, portanto, aproveite todas estas oportunidades, porque há efetivamente um grande volume financeiro que vai aparecer. Vamos tentar também, do lado da ANI, organizar um conjunto de eventos, não só de sessões, não dentro da ciência, não só sobre o Horizonte Europa, mas também sobre estruturas nacionais que apoiam todos os programas. Queria, nomeadamente, referir, dentro do Horizonte Europa, a questão das parcerias. Há um montante muito significativo do Horizonte Europa que é dedicado às parcerias internacionais e no qual Portugal vai colocar uma verba muito significativa para permitir a participação significativa do país, que era uma aspiração que penso que toda a comunidade científica tinha há muito tempo,
ela vai ser este ano, ou para este programa, Horizonte Europa, vai ser fixada à partida e, portanto, temos a certeza de uma continuidade na sua apresentação. E, portanto, tudo isso vai ser apresentado em detalhe aos membros da comunidade científica, discutido com todos, apresentadas oportunidades, meios de apoio, e é realmente importante que todos participem nessas sessões. Não queria também deixar de referir que temos já, dentro da área da saúde, um conjunto de projetos muito importante que estamos a apoiar e a decorrer, nomeadamente projetos mobilizadores, recentemente aprovados, projetos da área com parcerias internacionais com universidades americanas e que, portanto, vão também dar contributos para estas sessões. E temos os chamados laboratórios colaborativos, também da área da saúde, haverá uma sessão específica para isso e, portanto, queria desde já convidar todos a participarem nessas sessões para se criar um ecossistema inovador mais dinâmico, ainda mais dinâmico, porque dinâmico já ela é neste momento, para conseguirmos otimizar todas as sinergias dessas possibilidades todas que temos em curso. Presumo que nós teremos também a possibilidade de ter aqui a intervenção, inclusive, da nossa comissária Elisa Ferreira sobre a forma como vamos combinar fundos estruturais com todos os programas comunitários e, portanto, eu acho que a participação no Ciência 2020 é da maior importância e, desde já, convido a todos a participar nas sessões que lhes interessarem, obviamente, mas de modo a permitir que Portugal possa ter um desempenho e captar um financiamento muito importante, mas, sobretudo, estar dentro da linha da frente, enfim, não nos hospitais, mas também nos hospitais, mas eu diria na área da investigação da saúde, e para o qual nós temos um enorme potencial que convém aproveitar. E era esta basicamente a mensagem. Eu espero que o Ciência 2020, tendo todas as limitações que temos, venha ainda a ser um evento muito significativo, de modo a que se possa melhorar e esperemos que para o ano tenhamos melhores condições para um contacto mais físico e mais pessoal, que é sempre mais interessante. Mas, de qualquer maneira, lembrem-se sempre que depois de qualquer das apresentações há sempre a possibilidade de contactos e nós, na ANI, estaremos sempre ao dispor e também através do PERIN, através do Ministério, que certamente se o Ministro a seguir não deixará de referir, estaremos sempre ao dispor para todo o apoio, para toda a ajuda que for necessária para a participação nos programas europeus e nacionais para o setor. Bom dia a todos, espero que a sessão seja de interesse. Bom dia. Muito obrigada pelas suas palavras e vamos passar desde já ao Ministro Manuel Heitor, que também irá fazer a apresentação por online. Muito obrigado, Helena. Bom dia a todos e desde já aos oradores que aceitaram participar nesta sessão do Warm-Up. E como sempre, aos comissários, à Helena Canhão e ao Pedro Oliveira, que de uma forma tão pronta se mobilizaram para garantir este desafio, que é organizar um grande encontro científico no contexto de pandemia, que a todos nos deve responsabilizar, certamente com o apoio, como sempre, da equipa da Ciência Viva e da Ana Noronha em particular, e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer da Helena Pereira, do Zé Paulo Esperança e da Rita Silva. Desde já, um anúncio claro. O dia 2 de novembro será um dia de luto nacional por todos aqueles, também alguns cientistas, que perderam a vida no âmbito do Covid e, por isso, anulamos esse dia no Ciência 2020 e o encontro será concentrado apenas em 2 dias, 3 e 4 de novembro, 3 e 4 de novembro, e, como sabem, só pode ser realizado em total condições de responsabilidade, diria, Covid-free, que obviamente a atual situação nos deve exigir. Mas haverá ciência viva e iremos fazer apenas uma única continuidade de sessões presenciais, sempre no grande auditório 1 da FIL na Junqueira,
que tem condições suficientes e adequadas para garantirmos condições de segurança face à situação que todos presenciamos. Naturalmente que todas as sessões nesse auditório serão divulgadas em stream e têm também a possibilidade de interação. Por outro lado, todas as outras sessões temáticas serão feitas na forma de webinars. E desde já, um reconhecimento a todos aqueles que tinham planeado participar em sessões paralelas e que terão de ser canceladas, mas obviamente é dada, como não podia deixar de ser, e na sequência de todas as outras realizações do Ciência, todas as suas apresentações, os textos que tiverem, serão divulgados através do sítio da internet do Encontro Ciência 2020, mas como podem supor, não há condições para garantir em todas as pequenas salas da FIL as 10 sessões paralelas que tínhamos. E por isso decidimos apenas fazer presencialmente as sessões no Auditório 1, num programa revisto que será hoje divulgado, com sessões plenárias logo às 9h30 da manhã, no dia 13 e no dia 4, e depois à tarde, com 2 sessões plenárias em cada tarde e depois sessões especiais ao princípio, ao final da manhã. Mas, portanto, todas as sessões presenciais serão apenas no Auditório 1 da FIL, no dia 13 e 4 de novembro. Haverá depois uma série de webinars sobre sessões temáticas. As sessões paralelas decorrerão apenas via a disponibilização no sítio da internet do Ciência 2020 dos conteúdos que todos aqueles já tenham preparado. Certamente que foi uma alteração de 1 hora, como a situação em que todos vivemos nos exige. E mais uma vez, todas as informações serão divulgadas ainda hoje no sítio da internet do Ciência 2020, e aqui faço um apelo: participem, participem, participem. A ciência não para, a ciência não pode parar, os cientistas têm que ter uma voz ativa mais do que nunca. E é sobre este contexto que eu gostaria hoje de fazer um alerta ainda mais especial daquele que tenho feito nos últimos dias. O Ciência 2020 aparece numa altura particularmente crítica em Portugal, na Europa e no mundo. Sabemos bem que os processos sucessivos de desinformação da opinião pública são normais nestas épocas de crise e, por isso, é importante dar um sinal claro daquilo que é a capacidade e o que sabe do conhecimento científico, mas também mostrar os limites da ciência e mostrar, sobretudo, como José Almada Negreiros há mais de 80 anos nos alertou, que a ciência requer um tempo de que cada um não dispõe. E por isso têm que ser os cientistas a dizer o que sabemos, o que não sabemos e o tempo que precisamos para saber mais. Esta informação e o debate com os cientistas sempre foi importante, sempre foi uma realidade, mas agora assume a nível do mundo uma nova forma e um diálogo que é inédito nas nossas sociedades. Desde as reflexões sobre o uso adequado das máscaras, ao tipo de máscara a usar, até os debates que emergem a nível internacional, por exemplo, incluindo sobre a eventual utilização de desinfetantes para gargarejar e anular o vírus. Sabemos bem que este debate precisa de uma construção científica, algumas das quais requer mais conhecimento. Por exemplo, o debate nas últimas semanas em Portugal, em paralelo daquilo que já tinha acontecido, por exemplo, em Itália ou em França, sobre a sensibilidade e a especificidade da aplicação Stay Away Covid, que devo dizer que desde logo eu próprio utilizei em todas as suas potencialidades e sobre a qual considero que a sua utilização é uma responsabilidade social de todos, mas esse debate mostra bem a necessidade intrínseca de percebermos a capacidade de hoje da ciência, das aplicações da tecnologia que resultam certamente dessa ciência e, portanto, a nossa capacidade, mas também os limites à utilização desse conhecimento. Por exemplo,
a aplicação Stay Covid é um excelente exemplo. Foi possível fazer em Portugal devido à capacidade científica instalada numa grande instituição científica, o INESC-TEC, que há mais de 20 anos, começou a desenvolver uma área científica de cibersegurança, sobretudo envolvido em redes europeias e que, por estar fortemente endogeneizado nessas redes, que hoje, a nível europeu, são particularmente coordenadas por grupos do ETH e da EPFL na Suíça, o INESC-TEC conseguiu não apenas articular uma rede e o conhecimento a nível europeu, mas mobilizar um conjunto de pequenas empresas e da administração pública, incluindo os serviços de saúde, para desenvolver uma aplicação que hoje é uma referência de nível internacional. E, portanto, este é um bom exemplo daquilo que a ciência pode e não pode, porque obviamente esta aplicação tem e sempre terá limitações e, portanto, a aplicação em si não cura, mas o seu desenvolvimento é o bom exemplo da interação do sistema científico português no contexto europeu e da interação do sistema científico com a administração pública e as empresas, neste caso aqui, todo o ecossistema de inovação e de pequenas empresas que esteve associado ao desenvolvimento, quer das aplicações ao nível do utilizador, quer também ao nível da cibersegurança. E por isso estes vários exemplos, das máscaras à aplicação do Stay Covid, mostram bem que hoje estamos mergulhados numa ignorância coletiva a nível global e, sobretudo, que a incerteza e o desconhecimento sobre o futuro inundaram as nossas rotinas diárias. Certamente todos nós estamos ultra ocupados em exaustivas sessões de Zooms como esta, que muitas vezes não nos deixam o tempo suficiente para refletir de onde viemos, aonde estamos e para onde queremos ir. Mas, sobretudo, lidar com a incerteza, o risco e o desconhecimento sobre o futuro que o novo coronavírus tão prontamente nos veio alertar é, sem qualquer tipo de dúvida, no meu entender, o desígnio de todas as sociedades modernas e o melhor que nós podemos passar às futuras gerações. Exige mais conhecimento, exige aprender mais, com mais solidariedade e debate intergeracional, compreendendo certamente o respeito pelo próximo, independente do género, da idade, da etnia ou das orientações sexuais. E esta sessão hoje é particularmente importante e agradeço mais uma vez à forma como a Helena Canhão também organizou com peritos nas mais variadas áreas do sistema de saúde, da investigação à sua aplicação e concretização, porque aprofundar esta problemática no contexto científico é cada vez mais relevante, pois sabemos que este coronavírus passou de animais para humanos e, embora este processo esteja longo de estar conhecido, sabemos que as doenças zoonóticas ou as zoonoses têm vindo a aumentar devido à pressão que as nossas sociedades e o seu desenvolvimento económico exerce na natureza. Por outras palavras, diria que há uma clara manifestação da falta de equilíbrio da influência dos seres humanos na Terra, que sabemos bem, que se expressa também através das alterações climáticas. Devo dizer que durante a sessão de encerramento do Ciência 2020, no fim da tarde da quarta-feira, 4 de novembro, Pedro Conceição, o diretor das Nações Unidas do Relatório do Desenvolvimento Humano, apresentará esta narrativa e o trabalho em curso ao nível das Nações Unidas sobre aquilo que é a eventual demonstração científica das relações entre a pandemia que agora vivemos e o conhecimento e a forma de fazermos as melhores perguntas para conseguirmos evoluir nesta nova era geológica do Antropoceno. Diria que a ciência do futuro será cada vez mais orientada para percebermos melhor o Antropoceno. E esta é algo particularmente complexo, são questões novas, ou são questões cada vez mais novas que a ciência tem que abordar e que só poderão ser feitas com um debate transdisciplinar. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo.
A pintora Graça de Moraes, entre muitos outros artistas, tem-nos mostrado de uma forma única a complexidade da interação entre animais e seres humanos e nos tem estimulado, de certa forma, a refletir sobre a nossa própria fragilidade, de uma forma que só nos pode estimular, e aos cientistas, a aprofundar o debate sobre as interações entre animais e humanos. Muitos devem ter visto as obras recentes da Graça Moraes sobre metamorfoses da humanidade e o trabalho, por exemplo, em curso no Laboratório de Artes de Montanha da Graça Moraes, que foi instalado no Politécnico de Bragança, é um esforço orientado para evoluirmos nesse sentido, com mais conhecimento e humanismo, estimulando novas perguntas para a ciência responder. E sabemos que não chega. Esta é uma mobilização coletiva, porque para conseguirmos fazer perguntas mais difíceis e melhor percebermos os riscos que corremos e, sobretudo, evoluirmos no antropoceno, precisamos, como nos diria a cientista Maria de Sousa, de apelar à ciência e ao conhecimento confiável que resulta da acumulação e aplicação do saber rigoroso. Recordo sempre com muito privilégio as conversas que tive ainda em março com Maria de Sousa, quando ela nos dizia que o vírus não é um inimigo, nem a pandemia é uma guerra, que o vírus é sobretudo uma pequena partícula que precisa de entrar nas células para se manter e se propagar, e que, portanto, o inimigo é eventualmente a pessoa que se mantém insuficientemente próxima de outra para dar a oportunidade ao vírus saltar de uma célula para a outra. Neste contexto, a Maria mostrou-nos bem, do ponto de vista científico, e todos aqueles que trabalharam nas últimas décadas com a Maria e que hoje são líderes científicos em Portugal, que a infecção viral só se pode perceber no contexto do hospedeiro, no âmbito do qual o sistema mais importante é o sistema imunológico. Claro que sabemos que a boa notícia é que hoje temos cientistas de reconhecido mérito em Portugal a trabalharem em imunologia, entre muitas outras áreas, cientistas esses que estão seriamente envolvidos em redes globais de ciência, para a formação das quais os portugueses e Portugal têm contribuído de forma decisiva. Acredito também que este momento que hoje vivemos, inédito em Portugal, é particularmente importante porque está associado, de uma forma inédita no nosso país, ao aumento de jovens a inscreverem-se no ensino superior e, portanto, diria que é uma oportunidade que não podemos perder de reforçar e continuar a valorizar o efeito Ciência Viva. Aquilo que a ciência e o Ciência Viva, melhor do que ninguém, em Portugal, trouxe de confiança à sociedade portuguesa e ao conhecimento. É por isso que este encontro é tão importante e é por isso que a Helena Canhão e o Pedro Oliveira se mobilizaram de uma forma que todos reconhecemos para trazer a nós, a este debate, grandes figuras, incluindo 2 prémios Nobel, que abordarão estas questões entre muitas outras. Devo dizer que na sessão de abertura, na terça-feira, 3 de novembro, teremos o Prémio Nobel de Química de 2004, o israelita Aaron Ciechanover, que abordará efetivamente os aspectos bioéticos associados à pandemia e que depois, nessa tarde, às 6 da tarde, teremos o Prémio Nobel da Medicina de 1993, Richard Roberts, que trabalha nos New England Biolabs e que abordará mais uma vez a questão dos organismos geneticamente modificados no contexto que emerge do antropoceno e da evolução do antropoceno. Mas teremos outras grandes figuras que nos vêm ajudar a debater a ciência. Certamente uma série de investigadores portugueses, por exemplo, na tarde do dia 3, teremos a Paula Santana da Universidade de Coimbra, o Pedro Ferreira da Universidade de Carnegie Mellon, que irá abordar a digitalização da educação, mas também Ricardo Paz Mamed do ISCTE e Rui Oliveira do INESCTEC, o diretor da aplicação Stay Covid e atualmente dirigente também do Centro de Computação Avançada instalado pela FCT
no Minho. Ao final dessa tarde, do dia 3, teremos a Inês Azevedo, uma cientista portuguesa hoje na Universidade de Stanford, e a Alexandra Monteiro, da Universidade de Aveiro. E na quarta-feira, dia 4 de novembro, logo pela manhã, teremos a Alexandra Cunha, do Joint Nature Conservation Committee do Reino Unido, o Miguel Belo, diretor do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, Tiago Rebelo do Ceia, que desenvolveu, ou que coordenou a equipa que desenvolveu o ventilador Athena, e o reitor da Universidade de Aga Khan, Firoz Gazul, que nos vai, sobretudo, falar sobre o impacto da pandemia em África e das questões da desigualdade neste mundo, onde, obviamente, a riqueza e a pobreza continuam a coexistir de uma forma que só mais conhecimento poderá facilitar novos padrões de coesão. Mas nessa tarde, do dia 4, teremos ainda às 4 da tarde Bob Langer, aquele que coordena o maior laboratório de biotecnologia do mundo, como sabem, fundador de várias microempresas, resultantes sobretudo de estudantes e de investigadores do MIT, e que hoje uma dessas empresas tem, porventura, o processo mais avançado no desenvolvimento de uma vacina para o Covid. Como sabem, Bob Langer é hoje, porventura, um dos cientistas mais citados no mundo e um dos empreendedores de maior sucesso em termos da valorização económica do conhecimento e que será envolvido numa sessão com outro grande especialista do MIT, Eric von Nippel, que a todos nos mostrou ao longo dos últimos 30 anos como é que a ciência pode e deve ser complementada pela inovação motivada pelos utilizadores. Eric von Nippel, com quem Pedro Oliveira trabalhou no MIT, foi o grande impulsionador da iniciativa que o Pedro e a Helena desenvolveram de uma forma tão expedita e tão nobre, o Patient Innovation, que será o centro deste encontro Ciência 2020. Ainda nessa sessão, teremos a Susana Sargento, da Universidade de Aveiro, que há uns anos atrás foi nomeada pela Comissão Europeia como a engenheira mais inovadora da Europa. E depois, na sessão final, ao fim da tarde do dia 4 de novembro, teremos a Elvira Fortunato a falar-nos sobre o futuro dos nanomateriais e, sobretudo, a sua aplicação, quer ao nível dos biosensores, quer cada vez mais em novas aplicações, incluindo a eletrónica de papel. E, por fim, como já disse, Pedro Conceição, diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e, atualmente, o diretor do Relatório do Desenvolvimento Humano, que nos vem falar sobre o impacto da pandemia no mundo e, sobretudo, a necessidade de melhor percebermos a evolução das zoonoses e, por isso, como podemos evoluir nesta nova era geológica do Antropoceno. Como sabem, o encontro será aberto pelo Primeiro-Ministro António Costa no dia 3 de manhã e será fechado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao fim da tarde do dia 4, e na sessão de abertura conta ainda, como o Eduardo Maldonado já disse, com a Comissária Europeia Elisa Ferreira, que nos vem falar também dos desafios europeus, certamente da forma como a ciência em Portugal pode contribuir para uma Europa mais resiliente. É este o debate que vos trazemos, sobretudo para uma reflexão profunda do papel da ciência na pandemia, mas também no futuro das nossas sociedades e, por isso, necessariamente, na recuperação económica. Foi assim que centrámos este encontro, como a ciência pode recuperar Portugal, certamente no contexto da presidência portuguesa da União Europeia que iremos enfrentar no primeiro semestre de 2021 e que, por isso, tem 5 temas que serão centrais também ao Ciência 2020. Por um lado, a ciência em Portugal para uma Europa mais resiliente. Segundo, a ciência em Portugal para uma Europa mais social.
Terceiro, a ciência em Portugal para uma Europa mais digital. Quarto, a ciência em Portugal para uma Europa mais verde. Quinto, a ciência em Portugal para uma Europa mais global. É assim que iremos terminar no dia 4 com o Presidente da República, numa sessão de fecho que abordará, sobretudo, mais ciência para recuperar Portugal com mais Europa. Apelo, portanto, à participação massiva. Não se esqueçam, 13 e 4 de novembro, na FIL, com uma sessão presencial apenas no grande auditório 1 e com espaços particularmente desenhados para encontros responsáveis, evitando ajuntamentos, e com todas as outras sessões na forma de webinars, apresentando mais uma vez as nossas mais sinceras desculpas, mas certamente compreendão, a todos aqueles que estavam incluídos para sessões paralelas e que terão que ser canceladas, mas, portanto, todos os seus conteúdos serão divulgados através do sítio da internet do Ciência 2020. O Ciência 2020 vai ocorrer em extrema condições de segurança sanitária e, por isso, apelo à participação de todos, quer presencialmente, quer sobretudo de forma virtual, para que possamos, mais uma vez, continuar a mostrar que a ciência cura, mas que a ciência é certamente um campo de batalha e, como nos disse José Amalda Negreiros, a ciência requer um tempo de que cada um não dispõe. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos continuar a nossa sessão. Aqui também estamos em plena segurança, estamos todos afastados por mais de 2 metros e sentados, imóveis. Portanto, se durante as apresentações poderemos eventualmente tirar a máscara. E voltamos aqui ao pavilhão, depois do Sr. Ministro nos ter falado do programa do Encontro de Ciência, a 3 e 4 de novembro, e este ano a decisão foi, previamente ao Encontro de Ciência, fazermos sessões do warm-up durante o mês de outubro, 3 sessões. Hoje é a última sessão, em que debatemos aspectos específicos e tão importantes da ciência e da inovação em Portugal, e onde reunimos experts que são atores e stakeholders de várias origens, com backgrounds diferentes, para nos ajudarem a perceber como é que nós podemos recuperar Portugal com mais ciência nestes tempos de pandemia. E aqui hoje temos 4 oradores que agradeço muito a sua participação, pela excelência do trabalho que têm desenvolvido e que vão desenvolver no futuro, e que nos podem ajudar a compreender como é que nós podemos contribuir em Portugal para uma Europa mais resiliente, mais digital, mais verde, mais social e mais global, como o Sr. Ministro já referiu. Eu faço uma pequena apresentação de cada um e depois cada um de vós também irá fazer uma intervenção inicial e depois teremos o debate. Lembrar a todos que nos ouvem lá fora do pavilhão que podem colocar questões. Nós temos um chat onde podem colocar questões que nós vemos aqui no palco e que respondemos, e é com muito interesse que ficamos a aguardar as vossas questões. Começando pelas apresentações, à minha esquerda tem a professora Inês Fronteira. A professora Inês Fronteira é epidemiologista, é professora no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, faz investigação sobre doenças infecciosas e saúde global, com trabalhos desenvolvidos em África, no Brasil, também em Portugal, e em colaboração com várias universidades europeias, nomeadamente participando em H2020 e noutros projetos internacionais. A seguir, a doutora Paula Martins de Jesus, que é médica de saúde pública, atualmente diretora médica da Merck Sharp & Dohme, mas com uma longa carreira na indústria, já foi diretora médica da Amgen, diretora médica da Novartis, e é atualmente a presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica. E a Paula fará depois uma pequena introdução a seguir à Inês.
A Sónia Dias é professora de saúde global e de promoção da saúde, trabalha sobretudo com migrantes e com populações vulneráveis e desigualdades. É professora na Escola Nacional de Saúde Pública, onde coordena o barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública, portanto com um componente social importante, e não sei se posso dizer, mas na sexta-feira passada soube que faz parte de 2 consórcios ganhadores de projetos H2020, que tiveram a notícia na sexta-feira, e que, nomeadamente na área da Global Alliance e do cancro, e no aumentar a literacia, o diagnóstico precoce e, sobretudo, tentar diminuir as desigualdades em saúde. Obrigada também, Sónia. Finalmente, o único elemento masculino que temos hoje, há aqui nitidamente um balanço para o feminino, o Dr. Hugo Gomes da Silva, que é médico, é diretor médico da AstraZeneca em Portugal, mas é o medical lead do Covid e, portanto, muito atual também o trabalho que nos vai apresentar. Trabalhou já na Vertex e também em ciências biomédicas e na investigação em imunologia. Começo por dar a palavra à Inês. Obrigada a todos por terem vindo. Inês. Obrigada, Helena, pelo convite e pela oportunidade também de poder partilhar um pouco das ideias que tenho relativamente àquilo que são os caminhos futuros da investigação em Portugal. Se eu pudesse destacar 3 grandes palavras que resumissem aquilo que eu acho que serão os grandes desafios à investigação nos próximos tempos, destacaria 3. Destas 3, destacaria o tempo, a inovação e a informação. O tempo porque, tal como o Sr. Ministro explicou, o tempo da decisão não é necessariamente o tempo da ciência e, para os próximos anos, há um tempo que nos interessa em particular, que é o tempo que vai decorrer desde este evento, o evento da pandemia, da Covid, até ao tempo da sua resolução ou de todos nós aprendermos a viver de uma forma mais eficiente e mais satisfatória com este novo desafio de saúde pública e de saúde global. E este tempo vem condicionar, na minha perspectiva, muito aquilo que será a investigação futura, que será uma investigação que tem que ter em consideração este tempo a nível do impacto social, do impacto económico, do impacto na saúde, e já estamos a ver, ao nível até internacional e das agências europeias, a necessidade de criar aqui estruturas de observação ao longo do tempo das populações e dos efeitos da Covid nestas populações, não só a nível individual, da saúde de cada pessoa, mas também da saúde da sociedade como um todo e em todas as suas dimensões. A segunda palavra que escolhi é a palavra inovação. E a inovação não só do ponto de vista de descobrirmos novas formas de trabalhar a ciência, novos caminhos para a ciência e para o conhecimento, mas de descobrirmos caminhos diferentes, utilizações diferentes, aplicações diferentes de tudo aquilo que nós já sabemos. E isso também eu acho que foi alguma coisa que veio ser muito enfatizado por esta pandemia, e um dos exemplos é os estudos que se vieram a desenvolver à volta das vacinas já existentes e da sua aplicação no controlo desta pandemia e que estão a ocorrer um pouco por todo o mundo. A terceira palavra é uma palavra fundamental, que é a palavra informação. E se houve algo que realçou, que se exacerbou com esta pandemia, foi a quantidade de informação que nós temos. E o Sr. Ministro também focou muito esta questão da informação, mas qual a qualidade desta informação? Então, eu penso que um dos desafios grandes em termos de ciência da próxima década, eu diria, não é só produzir informação, é criar centros de inteligência, ou seja, grupos de cientistas que se debrucem
sobre a informação que vai sendo construída e que nos ajuda, enquanto sociedade, a ter uma informação concisa, precisa e que nos, de facto, ajude à implementação de medidas efetivas e que nos ajude a perceber exatamente aquilo que sabemos, aquilo que não sabemos e aquilo que necessitamos de saber. Por último, não é uma palavra, mas eu acho que é transversal a todas estas 3 questões que eu abordei, que é a questão da necessidade das parcerias. Cada vez mais nós não conseguimos trabalhar a ciência sem ser em parceria e numas parcerias diversificadas, portanto não só parcerias norte-norte, mas também um ênfase muito grande nas parcerias norte-sul, este-oeste, portanto de todos os quadrantes do mundo, não é? Todos os contextos do mundo. E, portanto, eram estas as questões que queria deixar aqui no ar. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Olá, muito bom dia a todos. Começava por agradecer o amável convite à professora Helena Canhão para estar aqui presente. É uma honra, de facto é uma honra estar aqui presente. Sobretudo, dar os parabéns pela agenda que foi partilhada pelo Sr. Ministro da próxima semana, do evento da próxima semana, que me parece realmente ser de exceção, tal como estas sessões do ORMAP. Muitos parabéns e muito obrigada pelo convite e pela honra que me faz estar aqui presente. Face à pandemia que estamos a viver, eu iria começar por dizer que não sei se todos nós temos a consciência que a vacinação é, sem dúvida, a maior história de sucesso em termos de saúde pública nos últimos 2 séculos. Se pensarmos que foi possível erradicar a varíola, que praticamente a poliomielite está erradicada, que é a mortalidade por sarampo é hoje realmente residual, embora exista, mas é residual, de facto estamos a falar que a importância das vacinas nos quadros epidemiológicos e de saúde pública. Chamar aqui a atenção para o facto de, em Portugal, a implementação do nosso Programa Nacional de Vacinação tem sido de excelência. Nós somos seguramente um dos países da Europa e do mundo com maiores taxas de sucesso vacinal, sobretudo em crianças, mais até em crianças do que em adultos, mas de facto isso deve-se à nossa correta e excepcional implementação do Programa Nacional de Vacinação. Focando um bocadinho na MSD, na Merck Sharp & Dohme, a MSD tem uma longa história de desenvolvimento de vacinas. 4 das vacinas do Programa Nacional de Vacinação são da MSD. E a última das vacinas, que não está no Programa Nacional de Vacinação, como é óbvio, mas que foi um desenvolvimento e um esforço imenso da MSD, foi a vacinação do ébola, para o ébola. Hoje em dia, fala-se de uma vacinação que é de uma taxa de eficácia e de segurança extremamente elevadas e que foi possível desenvolver também num contexto não de pandemia, mas também num contexto excepcional de saúde pública. No caso específico da pandemia que estamos a viver e do coronavírus, que estamos neste momento a ser afligidos por esta infecção, como já nos foi dito pelo Sr. Ministro, de facto, o coronavírus é uma zoonose, ou seja, o receptor, o reservatório são animais e transmite-se predominantemente em animais, já existem desde os anos 60, mas de facto há 3 grandes momentos em que dos animais se passou para o homem, para o ser humano, e que de facto foram 3 momentos particularmente difíceis, mas que culminaram agora nesta pandemia, que é de certeza uma situação de exceção. O primeiro momento foi em 2002, o SARS-CoV-1, que foi sobretudo na Ásia e nos países asiáticos, cerca de 26 ou 27 países, no início dos anos 2000, da década de 2000, acho que foi em 2002, foi limitado no tempo, portanto, em 9 meses foi possível que a infecção fosse erradicada. Teve cerca de 2000, um pouquinho mais, foram à volta de 7.000 infectados, com uma taxa de mortalidade de 700 pessoas que morreram nessa altura, sobretudo em países do Sudoeste Asiático.
Logo a seguir, ou 10 anos depois, aparece na Arábia Saudita, na região da Arábia Saudita. Neste momento não é o SARS-CoV-1, foi denominado MERS, que é um acrónimo, e este sim teve a particularidade de infectar um menor número de pessoas, cerca de 2.400 pessoas, mas com uma taxa de mortalidade elevadíssima, ou seja, 800 mortes. E, portanto, temos aqui um vírus que provocou uma taxa de mortalidade muito, muito grande. Qual é a grande diferença para o que hoje estamos a viver? De facto, estamos a falar de um vírus com uma taxa de mortalidade muitíssimo inferior, não tem de todo comparação com aquilo que já vivemos anteriormente, mas em contrapartida está-nos dois outros aspectos que dificultam o acesso ao desenvolvimento de uma ação para pararmos esta pandemia. E são eles a diversas formas que aparecem clinicamente, ou seja, o seu aparecimento clínico reveste de múltiplas formas de aparecimento, e depois a sua enorme, elevadíssima taxa de contagiosidade, que levou ao desenvolvimento da pandemia. E são estes dois fatores que te levam a maior dificuldade de desenvolvimento de algo, de uma ação, nomeadamente uma vacina para este SARS-CoV-2. De facto, o que as companhias de indústria farmacêutica estão a fazer, e como falamos, e gostei sobretudo de ouvir e concordo inteiramente com o que a professora Inês disse anteriormente, a palavra parceria é aqui fundamental. E quando falamos em parceria, estamos a falar de parceria com a indústria farmacêutica, com a academia, com os centros de investigação, com os diversos governos, no sentido de urgentemente todos em conjunto chegarmos a uma solução. Ou seja, temos que ter a noção que o desenvolvimento de uma molécula, qualquer medicamento que seja, demora em média 12 a 14 anos, e no caso específico de uma vacina, em média, demora cerca de 20 anos, sendo que metade desse tempo é sobretudo em áreas pré-clínicas, numa fase de desenvolvimento pré-clínico, cerca de 8 anos é na fase clínica, 5 a 8 anos é na fase clínica, e depois uma fase muito importante, que é a fase de produção, que pode demorar 2 anos. Estamos a falar de organismos vivos. Não estamos a falar de uma síntese química, e, portanto, esta fase de produção, que pode levar até 2 anos, temos que a considerar como fundamental no caso das vacinas. Obviamente que, nesta fase de 2 anos, 70% do tempo está relacionado com mecanismos de controle de qualidade da produção da vacina. Ou seja, nós não temos tempo, não é possível demorar 20 anos a desenvolver uma vacina. Até hoje, a vacina mais rápida que foi desenvolvida foi também na MSD, foi 3 anos e meio. O ébola demorou 4 anos e meio a ser desenvolvido, e nós não podemos esperar nem 3 anos e meio, nem 4 anos e meio. Mas há formas, e deve-se, sobretudo, a este imenso foco da indústria farmacêutica e destas parcerias com a academia, há formas de desenvolver a vacina num tempo muitíssimo mais rápido, e os passos que têm sido dados têm sido excepcionais. Eu não vou entrar neste assunto. Este assunto vai ser abordado com muita propriedade pelo Sr. Hugo Gomes da Silva, e, portanto, vou deixar nas mãos dele, mas, de facto, há um caminho feito que é importante termos conhecimento e que vai levar a que estes passos, mantendo a qualidade, a eficácia e a segurança, sejam respeitados, mas que é possível encurtar e tem sido encurtado. Um último aspecto que me parece importante é que, durante esta fase de desenvolvimento, será fundamental os governos estarem preparados. Para lá do desenvolvimento da vacina, há aspectos extremamente importantes que é necessário, fundamental, urgente e premente que os governos se preparem. E estamos a falar da distribuição, do armazenamento, da criação de mecanismos, e quando falamos em distribuição falamos da cadeia de frio, por exemplo, se for o caso, esta vacina que tudo parece indicar, mas temos que falar quais são os grupos que vão ser vacinados, quais são os grupos prioritários, como é que vamos fazer essa estratificação de grupos, como é que se vai fazer o registro se tiverem que ser, por exemplo, 2 doses. Tudo isto tem que ser pensado, e os governos, neste tempo em que a indústria farmacêutica está a desenvolver, ou a academia está a desenvolver, há que pensar e há que ter isto tudo preparado, e que seguramente também poderá ser uma abordagem do Dr. Hugo Gomes da Silva. Do ponto da MSD, aquilo que estamos a fazer é tentar
fazer os nossos esforços para, num tempo mais célere possível, desenvolver esta vacina. Temos feito parcerias com a academia, com os governos, no sentido precisamente de assegurar também os mecanismos de distribuição e administração, e nomeadamente para Portugal, esta parceria é fundamental, como também nos parece essencial e que estamos a tentar trazer ensaios clínicos da vacina também para Portugal. Deixaria depois para pensarmos também depois no debate de uma área que me parece fundamental, que se trata da imunidade de grupo, mas que agora deixaria por aqui. Muito obrigada. Sónia. Muito bom dia. Começaria também por agradecer o convite para participar nesta sessão, agradecer à professora Helena essa oportunidade, que é para mim também um grande gosto poder estar. Quando recebi o convite, quando olhei para o título, pensei de facto que mais recentemente os investigadores têm estado muito pressionados até pelos próprios esquemas de financiamento em pensar qual é o real impacto que a sua investigação tem, mas cada vez mais também como é que nós podemos fazer aumentar esse impacto. E, portanto, o como parece-me que tem sido bastante interessante em termos de evolução. E eu diria que a maior parte dos investigadores, e eu situo-me na área da investigação na saúde e em saúde pública em particular, estão muitas das vezes virados para si próprios. Giramos no nível no nosso mundo e no mundo da ciência. E cada vez mais tem-se visto esta abertura, por um lado, à sociedade, mas por outro também para os próprios problemas societais. E isso tem sido muito interessante ver. Por outro lado, eu diria que nós tendemos a centrar-nos na compreensão dos fenómenos, na magnitude, nos fatores de risco ou até mais nos fatores facilitadores que estão associados a esses fenómenos. Portanto, diria que nós temos estado muito centrados naquilo que se chama hoje a ciência dos problemas. E acho que tem havido uma mudança que eu penso que é interessante, que é mudar para a ciência das soluções. E, para além disso, não só encontrar quais são as melhores soluções para estes problemas societais que vivemos, mas mais também como aperfeiçoar essa prática e essas soluções. E, portanto, cada vez mais interessa-nos o que é que funciona, mas também como funciona, por que funciona e funciona para quem e para quem não funciona. E aqui temos variadíssimos desafios que eu vou ligar mais proximamente àquilo que é o meu trabalho na investigação. Para produzirmos este conhecimento, claramente começa hoje a ser muito visível que nós precisamos de uma aproximação às necessidades reais, aos contextos onde as pessoas se vivem e às especificidades onde, na verdade, se criam e se mantêm a saúde e a doença. E se nós hoje, e agora até uma provocação a nós investigadores, quase ninguém já tem coragem de colocar a linha no seu proposta de financiamento, de que é preciso envolver as pessoas e os diferentes stakeholders, quem faz de facto investigação participativa e de envolvimento sabe que tem muitas potencialidades, pessoalmente acredito que é o caminho que temos que seguir, mas tem muitos desafios também inerentes. Daria para uma outra sessão do que é isto da investigação participativa, que não vamos hoje explorar, mas de facto tem muitos desafios e até muitos desafios porque o próprio sistema e a organização da ciência não está provavelmente preparada para fazer eventualmente esta ligação mais às populações. E aqui colocaria então a tónica nas parcerias, mas eu levantaria, para além de todas as que já foram focadas, as parcerias com as populações, com as comunidades, com quem está no terreno e sabe o que é que acontece e quais são provavelmente as melhores soluções. Aqui direi que até muitas das vezes o que temos hoje são soluções tecnológicas que muitas das vezes conceptualmente fazem todo o sentido,
só precisamos é de adaptar à vida das pessoas e às suas necessidades e, portanto, é preciso também fazer um acompanhamento da aceitabilidade, viabilidade, aquilo que em inglês tendemos a chamar o feasibility das intervenções, que claramente não conseguimos fazer sem esta parceria com as comunidades. E aqui dava um exemplo de um projeto que nós temos neste momento a correr, até fugindo um pouco da Covid, mas claramente percebem que a Covid é um excelente exemplo para tudo o que eu estou aqui a mencionar, mas neste projeto, que é um projeto também financiado pelo Horizonte 2020, o Elevate, que é um projeto que tende a desenvolver uma nova estratégia e um dispositivo portátil de baixo custo e de rastreio ao cancro do colo do útero para populações que naturalmente não estão no sistema e que muitas das vezes nem sequer são chamadas a participar neste rastreio. E é muito interessante que depois são exatamente estas populações que nos apresentam maiores taxas de prevalência de cancro, sendo que neste momento estou-me a referir aos grupos socialmente mais vulneráveis, onde muitos se encontram em termos de grupos de populações migrantes. Estamos a envolver todos os intervenientes, é um projeto muito interessante porque ele parte de uma ligação da saúde pública entre o laboratório e os clínicos para recolher amostras que vão informar depois os parceiros mais tecnológicos que estão a desenvolver este dispositivo. As equipas de saúde pública estão a tentar entender, do ponto de vista das populações e dos profissionais que lidam com estas populações, quais são, de facto, as reais barreiras a este diagnóstico e a tentar perceber qual é que é a estratégia que funciona melhor. No final, queremos este tal dispositivo que vai funcionar bem em comunidades migrantes, por exemplo, em Portugal e na Bélgica, que são dois dos países que participam, mas também queremos que funcione muito bem, por exemplo, no Brasil, que é outro parceiro, e com populações que estão muito afastados, ou no Equador, em zonas verdadeiramente remotas, onde as pessoas não têm qualquer acesso aos serviços de saúde. E, portanto, aqui também percebemos a importância da saúde global, por um lado, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que não é fácil, mas percebemos claramente também a importância da saúde global. Para terminar, dizer mais duas questões, é que não existe saúde da sociedade em global se não tivermos em conta a saúde das populações mais vulneráveis, as que estão normalmente fora do sistema, aquelas que, até paradoxalmente, na área da saúde, muitas das vezes tendem a ficar para trás quando não são as que são abrangidas pelos projetos e pelas intervenções que mais fazemos. E aqui a parceria com estes grupos é fundamental. Dizer ainda que a Covid é outro exemplo extraordinário de que, como não existe saúde na sociedade em geral, se deixarmos alguns para trás. E, nomeadamente, os mais vulneráveis e os que socialmente muitas das vezes não estão a ser incluídos. Faz parte até do desenvolvimento sustentável as questões da redução das desigualdades. Para terminar, referir que de facto ficámos muito contentes com a informação que temos 2 novos projetos aprovados. Um deles é exatamente um alargar deste projeto que vos falei agora para ser aplicado em países africanos, e um outro que tem a ver também, que é outro grande desafio que nós temos, que é como usar esta questão da saúde global, como aprender com os outros colegas que estão a fazer ciência em outros contextos, como perceber não só que no fundo, que soluções, que estratégias resultam, mas como é que eu posso trazer essa experiência para o meu contexto. E eu acho que isso é também um caminho, porque nos pode permitir reduzir em muito os recursos que estão a ser utilizados. Para terminar, nós temos então um outro projeto também na área do cancro e que no fundo nos leva aqui para a questão do scale-up. Como é que de facto vamos poder, no fundo, quase uma translação também do conhecimento que vamos tendo em alguns contextos, em outros contextos,
E aqui é mais um outro projeto com uma abordagem verdadeiramente participativa, que envolve as comunidades, os serviços de saúde e os decisores políticos. Os cientistas e os investigadores ainda estão a aprender como conversar com todas estas diferentes parcerias. A Covid é outro exemplo extraordinário do quanto é difícil fazermos isso, e este projeto vai ser então aplicado também no Chile, na Colômbia e no Equador, e é na verdade uma avaliação de uma intervenção que funcionou bem em países de alta renda e que nós queremos agora tentar implementar nestes 3 países, aprendendo nesta ideia desta questão da saúde global e, mais uma vez, com depois uma componente tecnológica de acesso a estas populações mais vulneráveis. E deixaria por agora aqui o meu comentário. Muito obrigada pelo convite. Pelo excelente agenda que foi apresentada pelo professor Manuel Leitor, realmente é fora de série e vai de certeza atrair várias pessoas ao fórum. Queria partilhar convosco alguns pensamentos. Quando a professora Helena Canhão me lançou o repto de estar aqui hoje presente, refleti um pouco como é que eu, estando a coordenar a nível global o desenvolvimento da vacina contra a Covid, juntamente em parceria com a Universidade de Oxford, que valor é que eu poderia trazer a este fórum. Portanto, eu tentei dividir essencialmente esta primeira abertura em 2 partes. Primeira parte, resposta, investigação global à Covid. Segunda parte, e Portugal? Onde é que está na resposta à Covid? Portanto, vou começar pela primeira parte. Falar um bocadinho sobre a investigação global. Quando se inicialmente começou a ver os primeiros casos de Covid no final de 2019, que depois acabou por ser identificado como SARS-CoV-2 já em janeiro de 2020, e depois mais tarde a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, juntou-se um grupo de cientistas a nível mundial, cerca de 300 pessoas, e começámos a deliberar quais eram as grandes áreas de investigação que queríamos focar-nos. Primeira grande área, plataformas. Garantir que temos todos os recursos necessários, nomeadamente para a sequenciação genética do vírus, que é fundamental para começar a pensar no desenvolvimento, por exemplo, de vacinas. Ponto 2, modelos animais. Garantir que temos modelos que estão perfeitamente estabelecidos para determinar, até nos estudos pré-humanos, como é que conseguiríamos responder de uma forma efetiva e segura a esta pandemia. Ponto 3. Profilaxia, vacinas, vou falar um bocadinho mais sobre a vacina, nomeadamente dar um bocadinho daqui da atualização, onde é que estamos neste momento e dos desafios que estamos a enfrentar com a vacina, e finalmente terapêuticas. Portanto, eu não vou abordar sobre estes 4 temas, podíamos estar aqui horas a conversar sobre este tema, vou focar-me mais sobre a vacina. A vacina que nós estamos a desenvolver, a AstraZeneca, em parceria com Oxford, é uma vacina que usa essencialmente uma plataforma adenoviral, símia, não humana, portanto é o Chimpanzee Adenoviral Vector Oxford Vaccine 1. Basicamente o que é que nós fizemos? Pegámos num vírus, adenovírus, que provoca uma gripe normal, digamos, nos símios, retirámos o conteúdo genético e através de uma sequenciação introduzimos um bocadinho da partícula do SARS-CoV-2, neste caso a espícula S, dentro do interior do adenovírus. Portanto, esse é o princípio básico da vacina que nós estamos a desenvolver. Há outras plataformas, nomeadamente com o RNA mensageiro, partículas inativadas, que foram observadas por outras companhias que estão a investigar neste momento. E, imediatamente nós começamos a pensar como é que aceleramos o desenvolvimento desta vacina. Tal como já foi dito previamente pela doutora Paula Jesus, foi exatamente a vacina, por exemplo, da zona da varicela zoster demorou 28 anos. Para o HPV, 15 anos a ser desenvolvida. E agora o repto é, precisamos de uma vacina em 18 meses. Como é que conseguimos fazer isso? Bom, primeiro, apostar numa plataforma que realmente seja vencedora ou que tenha maiores probabilidades, já tenha demonstrado algumas capacidades. Plataformas como, por exemplo, o RNA mensageiro, adenovírus, por exemplo, é também uma das plataformas que nós queremos investir. Acelerar o desenvolvimento e investigação sem sacrificar a segurança, nem sacrificar a eficácia, nem sacrificar a qualidade dos ensaios clínicos, porque isso para nós é sagrado, é fundamental demonstrar, até num processo de auditoria, de que todos os ensaios clínicos foram conduzidos de acordo com aquilo que é as normas de boas práticas clínicas e, portanto, teremos toda essa responsabilidade. Mas também há outras formas. Nós, durante a pandemia, temos uma série de calendários de aceleração
que permitem desenvolver a vacina de uma forma mais rápida. Portanto, é fundamental, principalmente até para combater aquilo que se fala hoje muito, que é a hesitação na vacinação, que existe muito, como combater essa hesitação de vacinação, e isso é um tema que já irei abordar mais posteriormente, porque será importante tentarmos fazer essa abordagem. O que é certo, temos a vacina, já em fase 3, a expectativa e o acordo que fizemos, nomeadamente com a Comissão Europeia, era que a vacina estaria disponível até ao final do ano, num contexto de emergência, e aprovação, que provavelmente será uma aprovação condicional. O que é que isto quer dizer? Que após ter sido feita a avaliação benefício-risco da vacina, será feita, obviamente, um compromisso por parte da titular da autorização de entrada no mercado, neste caso a AstraZeneca, de que continuará a fazer uma avaliação, nomeadamente da vacina e do impacto que tem na população mundial. Muito bem, isto em termos globais, em termos gerais. Então, e Portugal? E Portugal onde é que está neste momento? Eu diria, e talvez falaria em 2 grandes capítulos. Primeiro, vamos falar um bocadinho nesta altura da pandemia, da Covid. Investigação, há um apetite muito grande neste momento, nomeadamente daquilo que se falou já, das parcerias, nomeadamente parcerias entre entidades públicas e entidades privadas, para fomentar áreas que para nós ainda são desconhecidas. Precisamos de saber mais. Por exemplo, qual é que é o efeito da vacina em populações de risco? Doentes com hipertensão, doentes diabéticos, idosos, enfim. Precisamos de saber mais sobre a vacina, terapêuticas, Covid em geral, e, portanto, há esse apetite para essa investigação. Portanto, desde a parte académica, translacional, clínica, há um apetite da indústria, de privados, públicos, para conseguir encontrar esse caminho, e isso é o que me levou, de resto, a regressar a Portugal, é de fomentar essa investigação. Por outro lado, acho que é muito importante, como a doutora Paula Jesus também já referiu, preparar-nos para a vacina que há de chegar. Ora, quando a vacina chegar, a vacina vai ter que aterrar num mercado que está proposto e está disponível para fazer o armazenamento, a distribuição, a quem? Quem é que são as pessoas que vão receber a vacina? Qual é que é os grupos de risco? E aqui é que o Governo tem que determinar, obviamente, com a Direção-Geral de Saúde, com entidades científicas, quem é que serão as tais pessoas que nós teremos que vacinar para criar a tão desejada imunidade de grupo, que é fundamental para, no fundo, quebrar aqui a barreira de transmissão. Portanto, eu diria que esta era uma parte, para mim, era importante, mas não para só durante a Covid. Há uma parte pós-pandémica. Nós, em 2009, quando tivemos a infecção por H1N1, foi, no fundo, uma pandemia. Na altura, eu lembro-me que, após a pandemia, eu andei a falar com vários governos, ministros da saúde, por todo o mundo, a discutir sobre preparação para pandemias. Estávamos no início de uma grave recessão económica de 2008 e o que é certo é que não houve o investimento, eu diria, apropriado e ao nível que seria desejado, nomeadamente na investigação, para a preparação para pandemias. E de todos os agentes patogénicos com potencial para pandémico, eu diria que este SARS coronavírus tipo 2 poderia ter sido bastante pior, poderia ter sido bastante mais grave. E mais pandemias vão vir. Portanto, só para concluir, eu deixo aqui com a última parte, que era a segunda parte desta Portugal, já no rescaldo da pandemia, o que é que vamos fazer? Atenção, e isto é algo que nós vimos também em 2009, como nós sabemos, os vírus geram uma boa resposta imunitária e nós vemos, ainda hoje foi publicado, apresentado um estudo muito interessante sobre IgGs, IgMs, IgAs, portanto, imunologia, que falava o professor Manuel Leitor na resposta à SARS-CoV-2, e nós sabemos que aparece uma série de doenças autoimunitárias, algumas delas muito raras, na rescaldo já da pandemia. O Ricardo Jorge, em 1919, descreveu um artigo científico da época, descreveu um caso de encefalite letárgica, hoje em dia que nós conhecemos como narcolépsia. Portanto, o doente basicamente adormecia, com cataplexia neste caso, portanto, o doente perdia completamente todo o conhecimento caía e ficava perfeitamente amorfo. Portanto, há que pensar que a investigação não é só durante a pandemia, continua depois da pandemia. Portanto, sistemas que meçam efetividade e segurança da vacina pós-pandémico é um compromisso que deve ser de nós todos. Muito obrigado.
Vamos continuar aqui com a ronda das discussões e eu penso que aqui neste painel temos uma combinação muito interessante entre investigadores, empresas, e a única forma de tornar Portugal mais resiliente é, sem dúvida, combinando os vários saberes e conseguindo conjugar o público, o privado e também a multidisciplinaridade que já foi aqui falada. Inês, não precisamos de seguir uma ordem, mas se calhar, Inês, falar um pouco desta interação entre a academia e as empresas. Como é que tu vês que poderia ser melhorada ou quais são as necessidades que sentes como investigadora neste diálogo e depois também fazer o mesmo ao contrário? Como é que todos aqui veem que pode ser melhorada esta relação e que contributos é que podem ser feitos para que este diálogo aconteça? Obrigada pela questão. Eu penso que a relação não é só entre a academia e as empresas, porque eu penso que se calhar esse até é uma das relações até agora mais bem trabalhadas. Mas nós como Estado, não é? Como nação politicamente organizada, nós temos uma série de informação que pode ser útil e pode ser útil à investigação, à ciência e pode ser útil às próprias empresas. Por exemplo, a questão que estava a ser colocada do seguimento pós-vacina ou mesmo do seguimento pós-pandemia, independentemente da vacina ou de não vacina, que era um dos aspectos que eu tinha falado, que é a necessidade de continuar a seguir as pessoas, as que foram infectadas, as que foram afetadas, as que foram infectadas e afetadas. E nós, enquanto sociedade, vamos gerando uma série de conhecimento e esse conhecimento deve de ser colocado ao serviço da indústria para o desenvolvimento de respostas mais efetivas e mais de precisão e deve de ser colocado também ao serviço da própria ciência, porque atualmente eu acho que cada vez é menos tolerável que nós incomodemos as pessoas na sua vida do dia-a-dia para que possamos ter informação sobre aspectos para os quais até já temos informação, mas que não temos acesso a essa informação. Então, eu acho que isto é um aspecto muito importante para a investigação do futuro, não é? Nós não precisamos estar a produzir informação a toda a hora, informação em excesso, precisamos de boa informação. E daí também a ideia dos centros de inteligência, que podem ser um aspecto ótimo para trazer a indústria, trazer a ciência, os cientistas, trazer as estruturas governativas, da sociedade civil, das populações vulneráveis que também se organizam de alguma forma e que também vão tendo alguma informação que pode chegar até a estes centros de inteligência para que de facto consigamos desenvolver respostas muito mais precisas e muito mais adequadas àquilo que são as necessidades das populações. Eu concordo inteiramente com o que foi dito e eu adicionaria um outro aspecto que me parece fundamental e que poderá ser melhorado. Ou seja, aquilo que falamos e que já foi falado, foi possível antecipar 10 anos em poucos meses à procura das moléculas para serem depois testadas como potenciais vacinas. Como é que isso foi possível? Foi possível de duas maneiras. Primeiro, as diferentes companhias de indústria farmacêutica foram às suas bibliotecas moleculares à procura de moléculas que já tivessem ou informação que já tivessem de vacinas anteriores ou outro tipo de estudos e tentaram encontrar as melhores e fizeram também, nessa altura, parcerias com a academia, com universidades, com diferentes centros da ciência à procura de o que parece poder ser a melhor molécula para seguir em frente. E, portanto, este passo gigantesco foi fundamental para conseguir obviar 5, 6, 7 anos. E isto é fundamental, esta parceria com a academia. É necessário realmente agora conseguir manter esta parceria, gerar informação, mas sobretudo a parceria com as entidades, a tutela e os governos parece-me neste momento ser fundamental.
fundamental para dar o próximo seguinte, garantindo desde já esta parceria que tem havido com a Academia. Eu chamava a atenção para um aspecto que em Portugal eu penso que nós podemos e devemos melhorar. Temos vindo a melhorar, tem sido possível dar alguns passos, mas de facto parece que é fundamental para mim continuarmos a acarinhar a investigação em Portugal. Não só do ponto de vista da academia, mas do ponto de vista de investigação clínica, e 90% da investigação clínica em Portugal é feita pela indústria farmacêutica, é necessário agilizar, otimizar e criar mecanismos de aceleração da inovação e de podermos ter acesso à investigação clínica. Neste momento que estamos a viver uma pandemia, conseguir desbloquear uma série de constrangimentos que ainda vivemos em trazer investigação científica clínica para Portugal, parece-me fundamental. Há um caminho feito, mas há um caminho a percorrer ainda que me parece crítico neste momento acontecer. Obrigada. Sim. Só se calhar capitalizando naquilo que a doutora Paula Jesus estava a comentar e que me faz todo o sentido, portanto concordo em pleno. Queria salientar uma coisa que se calhar é uma das coisas que realmente acho que exige um foco muito direcionado nesta resposta integrada, principalmente em Portugal. Nós estamos numa janela de oportunidade. O que é que isso quer dizer? Neste momento há o apetite para investimento em investigação, nomeadamente em Covid, ou efeitos diretos ou indiretos em Covid. Vai desaparecer. Vai desaparecer ao longo dos anos, vai se diluindo, e nós vimos isso de outras experiências. E eu acho que não desaparece completo, vai ficar mais resquicial. Mas porquê é que temos nesta janela de oportunidade? Nós temos que refletir que, em termos práticos, nós vimos o investimento em investigação e desenvolvimento, após recessões, diminui também drasticamente. E é da parte pública, da parte privada, da indústria. Porquê? Porque é necessário, obviamente, de pensar onde é que poderíamos ser mais efetivos. Neste momento, há ainda o apetite para fazer esse investimento. Portanto, Portugal, através da tal aceleração, que eu acho que dos processos, porque tem já as pessoas com competências para o fazer, de forma a conseguirmos rapidamente fazer estudos, criar, se quiserem, hubs de excelência que permitam responder efetivamente a este repto de investigação, é crítico para conseguirmos efetivamente capitalizar nesta oportunidade, digamos, única de investigação em Covid. Portanto, era isto que eu queria salientar, porque com esta, já se fala na recessão em W que poderá vir, o impacto que isso poderá ter na investigação poderá ser na diminuição de recursos para a investigação. Portanto, o tempo é agora. Eu, antes de passar a palavra à Sónia, tenho aqui uma pergunta da audiência, que há um cenário alternativo ao do aparecimento da vacina, que é o de nunca vir a ser desenvolvida nenhuma vacina. Se isto é uma possibilidade ou não, como nunca foi desenvolvida para outros vírus, como o HIV. Gostava que comentassem esse cenário e eventuais respostas. O que fazer se não aparecer nenhuma vacina em tempo útil, e já agora, quão provável ou improvável acham que é este cenário, de não aparecer nenhuma vacina útil e de haver depois tratamentos eficazes? Então, se calhar eu começo e depois... portanto, temos aqui estes dois cenários. Portanto, imaginemos, por exemplo, uma situação em que não haveria vacina. Vamos regressar um bocadinho atrás. Vamos voltar um bocadinho a março, abril de 2020. Na altura, essencialmente, nós refletimos em três cenários. O primeiro cenário, na ausência de uma vacina, o primeiro cenário seria, essencialmente, o pico maior seria o de março de abril, e depois iríamos ver uma ligeira curva de aumento, portanto, quando o inverno chegasse ao hemisfério norte, e depois haveria pequenas curvas que ir-se mantendo ao longo dos próximos anos. Portanto, isso seria um cenário possível. O segundo cenário seria um cenário muito semelhante àquilo que se viveu em 1918, 1919, em que nós tivemos essencialmente três curvas. Portanto, a primeira curva foi em março-abril de 1918, seguindo pela maior curva, que foi essencialmente também em 1918, foi já no outono de 1918, e finalmente uma curva mais pequena, em 1919, já na primavera de 1919.
A terceira opção que se pensou foi que, efetivamente, poderia haver, seriam várias curvas ao longo de vários anos que se prolongariam pelo menos até 2022. O que é certo é que, na ausência de uma vacina, aquilo que seria expectável é que, pelo menos, este vírus, este coronavírus, manter-se a circular na população pelo menos até 2022. Porquê que nós... Eu agora respondo a essa questão com mais dois focos. Primeiro foco... o que é que vai acontecer, ou seja, qual é que é o impacto e a evolução da pandemia, o que é que realmente estamos a viver. O cenário mais provável é que seja muito parecido àquilo que se passou em 1918 e 1919, e eu explico até porquê. Há um racional. Este coronavírus tem todo o potencial para se tornar um coronavírus sazonal e passar a ser o 5º coronavírus sazonal. Porquê? É um vírus que estável, mantém-se estável entre os 2 e 11 graus centígrados, portanto, gosta de temperaturas mais baixas, gosta de umidade. Nós sabemos que no princípio do ano os coronavírus sazonais ofereciam um bocadinho de imunidade cruzada contra o SARS-CoV-2, portanto, por isso é que nós vimos provavelmente não uma curva tão grave como a que provavelmente vamos ver agora, esta segunda curva. Porquê? Nós sabemos que os anticorpos contra coronavírus têm uma semivida de 6 meses a 1 ano. Portanto, à medida que os anticorpos vão diminuindo no plasma das pessoas, obviamente que a maior probabilidade de gerar uma doença mais grave. As pessoas estão cansadas do confinamento, essa também é a realidade. As pessoas, e mais, vamos agora com o inverno, voltar a confinar e, portanto, aquilo que aconteceu nesta segunda fase, nesta segunda curva, já era mais ou menos expectável. Nós vimos o vírus ir para o hemisfério sul, um bocadinho como vemos com os vírus sazonais, no caso do influenza, daí termos iniciado ensaios clínicos na África do Sul e no Brasil, exatamente porque vimos o aumento de incidência e prevalência, e agora o vírus regressar ao hemisfério norte, obviamente com o aparecimento novamente do outono. Agora, o impacto que isto pode ter, relativamente à vacina, eu acredito, com base em todas as plataformas que estão disponíveis, neste momento há mais de 40 vacinas que estão em investigação clínica, em humanos. Se não estou em erro, se não me falha a memória, 42 vacinas que estão neste momento em investigação. Eu acredito que há algumas delas que têm muito potencial para oferecer uma resposta. O que é que nós definimos como sendo um critério bom para uma vacina? Temos 3 opções. Primeira opção, uma vacina que impede os casos mais graves de Covid, nomeadamente aqueles que levam ao uso de recursos, nomeadamente de unidades de cuidados intensivos. Número 2, uma vacina que previne qualquer tipo de caso de Covid-19, ligeiro, moderado ou grave. Ou, idealmente, e é isso que nós procuramos, é uma vacina que não só previne a doença, mas também a infecção, nomeadamente dos portadores assintomáticos, que é uma grande percentagem da população que é infectada. Portanto, este é o cenário ideal, mas qualquer uma delas, nesta fase pandémica, seria positiva para ter um impacto completamente distinto na evolução da pandemia. Portanto, tenho fé, e com base nos dados que eu tenho visto, que iremos ter uma resposta relativamente em breve. Um outro aspecto que me parece importante, que nós falamos muito da vacina e eu concordo inteiramente com o que, de facto, acho que vamos ter uma vacina, vamos perceber qual é o critério que vamos torná-la eficaz ou não. Mas falou do HIV, e o HIV é um excelente exemplo. O HIV também, vamos lá ver, em 1980 ter um diagnóstico de HIV ou 90 era um diagnóstico de morte, uma sentença de morte. Hoje em dia o HIV é uma doença crónica. Aliás, as pessoas até se esquecem um bocadinho de falar, porque é uma doença crónica e foi possível transformar em cronicidade. Há um outro esforço de desenvolvimento que é menos falado, mas que, por exemplo, no caso da MSD, ocupa-nos o mesmo tempo, que é o desenvolvimento de um medicamento para o tratamento do coronavírus, da Covid-19. Ou seja, nós estamos a trabalhar em 2 frentes e há sobretudo 2 áreas. Ou se faz através da prevenção e temos a vacina, e é o que estamos também focados. Um outro esforço, igual esforço que neste momento está a ser desenvolvido, é o desenvolvimento de uma molécula que é um comprimido. É um comprimido que é tratado e estamos a desenvolvê-lo para as fases mais ligeiras, às fases que obrigam a cuidados intensivos também. E, portanto, estamos ao mesmo tempo a decorrer, porque nós, na minha opinião, nós iremos ter uma vacina, não sabemos
qual vai ser a eficácia, a duração da sua eficácia, ou se é uma toma única, se teremos que fazer mais que uma toma, enfim, não sabemos muita coisa, iremos ter, mas entretanto também é importante percebermos que temos que ter um tratamento e que poderemos ter um tratamento, e é aqui também que estamos a desenvolver esforços. Portanto, não nos podemos fixar apenas na vacina, mas há outras alternativas também que têm que ser pesquisadas e que têm que ter o mesmo esforço que está a ser neste momento também da parte da MSD, a garantia. Obrigada. Sónia, vamos voltar às parcerias e às relações entre os vários stakeholders que tu no início também abordaste, com as comunidades, mas o que é preciso para a ciência em Portugal ser mais competitiva, do teu ponto de vista? É uma pergunta difícil, não é? Porque nós todos que estamos nesta área da investigação gostaríamos muito de ser mais competitivos e de ganhar mais colos. Acho que estamos num ótimo caminho. É preciso, de facto, um maior investimento, mas provavelmente também uma maior organização de nós próprios e de podermos, de facto, começar a aproveitar a sinergia que vem destas parcerias. E muitas das vezes nós ainda temos algum receio quando começamos de facto a trabalhar de forma colaborativa. Eu acho que estamos de facto nesse caminho. Temos um grande incentivo, é que muitas das vezes são exatamente essas experiências de uma ciência mais colaborativa que traz do sucesso. E, portanto, até nesse sentido, eu acho que para outros colegas e outros investigadores começam a perceber que provavelmente esse é o caminho. Se me permitisse só voltar um pouco à questão das vacinas e da Covid, e eu propositadamente tentei que o meu discurso não fosse apenas para a Covid, porque há muitas, e a área do cancro é uma das áreas que de facto neste momento está a sofrer também bastante do efeito indireto da Covid. Só dizer que é muito, muito interessante como, e eu trabalho na área das ciências sociocomportamentais e do comportamento das populações, e a Covid trouxe dois aspectos fundamentais, que eu acho que são muito relevantes até para o caminho da investigação. Um é o conceito de saúde. Claramente começámos a perceber que a saúde, que é muito importante que esteja centrada nas respostas e nos serviços e até numa visão muito hospitalocêntrica, na verdade há todo um caminho na área da prevenção que é preciso fazer e muito nos determinantes sociais. Portanto, tudo o que não tem a ver com o setor saúde, que de facto influencia muitíssimo a saúde. E a Covid tem-nos mostrado que, apesar de todos termos exatamente o mesmo risco de podermos estar infectados, a probabilidade e a exposição ao risco, ela de facto não é igual. Pelo contrário, ela é mesmo muito desigual e afeta claramente quem tem uma maior vulnerabilidade social. Este por um lado. Por outro lado, vemos hoje, desde colegas da ciência mais básica até colegas da ciência política a falar de comportamento e do quanto é importante nós conseguirmos que as pessoas adotem comportamentos que ajudem neste combate. Na questão da vacina, é muito importante envolver as pessoas, porque nesta preparação para a vacina, e ligando até com o que o senhor Ministro falava da questão da desinformação, é muito importante preparar claramente a população para a vacina, porque se todas estas dúvidas que a comunidade científica tem lhes fazem sentido e percebem claramente que é o caminho que a ciência faz normalmente, tudo isto é, de alguma maneira, estranho para a comunidade no geral. E, portanto, é preciso não nos afastarmos dessas percepções, dessas atitudes e de saber comunicar exatamente o caminho que a ciência está a fazer. E, portanto, nesse sentido, diria que a investigação em Portugal ela é mais competitiva e a Covid tem-nos trazido
se estamos à procura de alguma vantagem nesta aprendizagem. A Covid tem-nos trazido muitas aprendizagens para uma investigação de facto mais competitiva. Obrigada. Nós falámos aqui de alguns aspectos que eu penso que são fundamentais e que foram aqui abordados em várias intervenções. Um tem a ver com a partilha de dados e o acesso à informação, e que a Inês referiu, e que cada vez nós geramos mais dados, mas vemos que muitas vezes eles estão espartilhados e não são utilizados pela dificuldade de acesso. Obviamente que temos sempre que ter em conta a confidencialidade, a privacidade, todos esses aspectos éticos quando estamos a falar de dados humanos, mas é verdade que em Portugal há muitas fontes de colheita de dados, mas depois é difícil conseguirmos cruzá-los e acabamos por fazer todos um esforço de duplicar colheitas de dados que já existem noutras fontes e de conseguir conjugá-las e tirar delas o maior proveito, e isso acho que é um aspecto muito importante e que aqui foi abordado. Outro aspecto muito importante tem a ver com a literacia, o comportamento das pessoas, mas também como é que se comunica a saúde e como é que se comunica a ciência, não é? Porque nós, por um lado, podemos pensar que do lado do receptor há pouca literacia e não há compreensão, mas se calhar do lado do emissor também a forma de comunicar não é a melhor e todos temos que pensar nisso. E outro assunto que foi aqui abordado tem a ver com ensaios clínicos, nomeadamente com estudos da iniciativa do investigador, que são ainda numa percentagem muito baixa na investigação clínica e como a Paula estava a dizer, que a maior parte dos ensaios que se fazem em Portugal são promovidos pela indústria e é muito difícil fazer esta translação desde a bancada para a investigação clínica e depois para a saúde pública, e que temos que investir nisso, porque na verdade para uma saúde global, para uma One Health, em que também engloba o ambiente, os animais, etc., nós temos que ter a academia também a promover este tipo de estudos, porque muitas vezes as perguntas e as questões científicas não são as mesmas que a indústria pretende fazer, como é lógico, e nem têm de ser. Portanto, que nós temos que promover a indústria a vários níveis e, ao mesmo tempo, sentir que somos todos parceiros, mas que há muitas questões científicas a serem respondidas, que às vezes os interesses não são os mesmos, mas que se nos complementarmos conseguimos avançar na ciência e torná-la cada vez não só mais competitiva para lá fora, como sermos mais atrativos porque estamos a aumentar a notoriedade e a qualidade, mas por outro lado porque estamos efetivamente a responder a questões sociais e assim tornamos Portugal também mais resiliente para tudo o que vem. E nós estamos a aproximar do final deste debate, que eu penso que está a ser muito, muito interessante. Se quisessem deixar mensagens para o futuro, para recuperar Portugal, nós vamos ter agora pela frente momentos muito difíceis. Estamos todos a passar um 2020 dificílimo, em que nós não estávamos preparados psicologicamente para isto, nem na sociedade para isto. Entramos em janeiro de 2020 num grande otimismo, que ia tudo correr bem, tínhamos Portugal com uma taxa de desemprego baixa, com as pessoas com um turismo florescente em Portugal, todos a olharem para Portugal com otimismo, todos os indicadores a subirem, e de repente acontece isto, que ainda por cima não dá para fugir, porque não foi só aqui, não dá para emigrarmos, porque no país do lado se calhar ainda estão pior que nós, e portanto começámos a ter que lidar com imensos problemas. Um problema que era de saúde, mas que rapidamente deixou de ser da saúde, passou a ser um problema da sociedade em geral. Sabemos que
as repercussões económicas no emprego, na saúde, vão perdurar e vão, se calhar, até ser muito mais marcadas nos próximos 6 meses, 2, 3, 4 meses. Todos os dias, na consulta, eu, por exemplo, vejo doentes que têm familiares desempregados, que estão com imensos problemas económicos. Depois, o confinamento trouxe um agravamento de problemas mentais, mas também físicos, com os nossos idosos a ficarem confinados, a mexerem-se menos, com cada vez mais problemas musculoesqueléticos, com dificuldade na marcha, na sua autonomia, a caírem, a terem agravamento das doenças crónicas. Depois, uma menor resposta do sistema a essas doenças crónicas, primeiro porque tivemos que confinar e depois porque estivemos muito concentrados no Covid e, portanto, com problemas nas outras doenças crónicas, e com todas as repercussões no setor da restauração, do turismo, nas compras. Nós deixámos de comprar tanta roupa, porque ficámos mais em casa e portanto, com imensos setores a sofrerem imenso com a Covid e mostrando que não podemos olhar só para setores individuais, o ensino também altamente afetado, com crianças e jovens a aprenderem em casa, como aconteceu no fim no segundo semestre deste ano, com muita dificuldade na atenção, com dificuldades económicas para acederem a meios tecnológicos. Ao mesmo tempo, isto foi uma oportunidade e nós também demos um pulo enorme na adaptação a novas tecnologias no ensino, na investigação. Que mensagens é que gostariam de deixar aqui para como é que vamos enfrentar os próximos meses em Portugal? Como é que vamos todos trabalhar juntos? Que isso já percebemos que só trabalhando juntos, de forma multidisciplinar, com novas políticas de saúde, com as entidades governamentais, com as agências de inovação, com os investigadores, com as empresas, com a população em geral, como é que nós conseguimos olhar para o futuro com otimismo, porque, como há bocado a Sónia dizia, o que nos interessa é a ciência das soluções, não é a ciência dos problemas. Nós identificar problemas, todos sabemos, mas nós o que queremos é recuperar Portugal, é olhar para o futuro de uma forma construtiva em que nós rapidamente temos que dar a volta e temos todos que viver o melhor possível. E não sei se querem por ordem ou cada um de vós deixar aqui umas mensagens de construção futura e de olhar para o futuro, para um futuro em que Portugal e que a Europa sejam mais resilientes, mais inclusivas e mais globais. Queres começar tu, Inês? Eu acho que isso é um grande desafio, mas eu penso que nós, enquanto portugueses, nos temos que compenetrar e convencer que nós somos um povo válido, somos um povo bom e somos um povo que estamos ao nível dos restantes povos da Europa. Não temos as nossas características culturais, as nossas características contextuais, mas somos bons e somos competitivos e a história tem-nos demonstrado resiliência. E vamos ter capacidade de dar a volta. Aquilo que eu acho que é fundamental neste momento, na tal ótica das soluções e não dos problemas, é nós pensarmos que país é que queremos para o futuro e aproveitarmos este setback, esta pandemia para nos reposicionarmos enquanto país. E isto é transversal a todas as áreas da sociedade. E em termos de ciência também. Nós somos competitivos, temos pessoas com muito valor, temos bons cientistas, podemos ter maior capacidade, temos que trabalhar nesse sentido e temos que nos focar naquilo que achamos que são linhas essenciais. Eu acho que temos que diminuir um pouco a dispersão, encontrar linhas estratégicas e seguir essas linhas estratégicas. E, portanto, eu gostava de deixar uma nota de esperança e de facto que eu acho que nós, como povo, somos um povo com muito valor e que podemos ultrapassar esta crise com ganhos muito grandes no futuro. Concordo inteiramente e falei em investigação
e do caminho que Portugal ainda precisa de percorrer em termos de investigação. Eu acredito sinceramente que esta pandemia trouxe e vai trazer imensas oportunidades. Eu sou muito otimista face àquilo que nós podemos aprender e que enquanto povo podemos aprender. Eu diria que o que nos falta talvez fazer, e quando olho e quando estou em reuniões de investigação a nível mundial, com investigadores de todo o mundo na MSD, tenho essa oportunidade, aquilo que eu vejo é que os portugueses em nada, mas em nada, ficam atrás de investigadores a nível do mundo inteiro. Em nada. Antes, pelo contrário, muitas vezes. O que nós ficamos muito atrás é em dois aspectos. Primeiro, nós, face à indústria farmacêutica, ainda mantemos alguma desconfiança e não percebemos que podemos alavancar e ter sinergias claras com a indústria farmacêutica. Desenvolver uma molécula custa 2 mil milhões de dólares e, portanto, dificilmente as academias e as startups têm esse dinheiro para avançar, mas podem alavancar-se na indústria farmacêutica, fazer parcerias. É o exemplo claro do desenvolvimento de uma vacina ou do desenvolvimento de uma molécula para tratamento desta doença e, de facto, foi possível fazê-lo. Eu diria que o que nos falta, além de vencer esta inércia e esta desconfiança e ir a encontrar mecanismos em que ambas as áreas sejam win-win, que ganhem ambas, eu diria que talvez o caminho que nós temos de percorrer é sermos visíveis. Nós somos um pequeno país. Não podemos estar à espera que o mundo inteiro olhe para nós como aquele pequeno país cheio de gente fantástica que está disponível. Nós temos que publicar mais. Nós temos que ser visíveis. Nós temos que mostrar o quão bom somos, o quanto sabemos fazer e quanto de bom fazemos em Portugal. E nós temos muita dificuldade em publicar, tem vindo a melhorar claramente, as novas gerações têm feito um percurso fantástico, mas temos que fazer mais. Nós temos que ser visíveis, não temos que ter vergonha daquilo que fazemos, porque o que fazemos é muito bom. Aproveitamos esta oportunidade que temos agora, em que o digital fomos capazes de nos adaptar fantasticamente a estas novas tecnologias e aproveitar isso também para projetarmos aquilo que nós fazemos. E, portanto, temos aqui uma enorme oportunidade de aproveitar estes ensinamentos para sermos mais visíveis e atrair, sim, os holofotes para Portugal e para aquilo que podemos e devemos fazer mais e melhor. Portanto, eu estou confiante que, se soubermos aproveitar, nós claramente sairemos também vencedores a este aspecto, porque a base nós temos. Não precisamos de construir fantásticos investigadores. Isso é a base, nós temos é que mostrar. Partilho também do otimismo das minhas colegas, mas é preciso também algum realismo e acho que os investigadores, hoje fiquei com esse papel, não podemos perder a noção da realidade e do contexto que existe e que provavelmente irá, de facto, também ser agravado no pós-pandemia, como o colega aqui dizia. Acho que há aqui uma oportunidade que não é assim tão fácil, mas se a Covid trouxe alguma coisa, foi o tornar muito mais visível tudo aquilo que são as nossas fragilidades. E, portanto, conhecendo melhor as fragilidades, também provavelmente estaremos mais capazes de as resolver. E, portanto, eu iria nesse sentido, mais nesse otimismo de claramente hoje sabemos quais são as prioridades, se pensarmos na pergunta que nos trouxe aqui, que é como é que nós, cientistas, podemos ter maior impacto para um país, uma Europa mais solidária, com menos redução de desigualdades, mais inclusiva, mais social e depois todas as outras áreas. Portanto, eu diria que aproveitava um pouco esse conhecimento que agora é tão visível, aproveitava o facto de a Covid nos ter pressionado claramente para trabalhar em sinergias, em parcerias e conseguirmos encontrar soluções, muitas das vezes com menos recursos também, não é? E, portanto, aqui a reorganização é também um desafio. Como é que nós nos podemos reorganizar? E fomos dando aqui vários exemplos hoje, a questão, por exemplo, dos sistemas de informação, como os utilizamos, como eles se reorganizam, provavelmente não estaremos a falar de tantos recursos assim. Portanto, há aqui uma série de aspectos que nos mostram
que provavelmente hoje sabemos melhor qual é que é o caminho que temos que seguir. Eu penso que nesse sentido a Covid trouxe-nos isso muito claramente e, portanto, é aproveitar essas oportunidades para seguirmos em frente, mas claramente também estou completamente de acordo que quem está nas redes de ciência internacionais percebe que os portugueses estão tão bem quanto todos os outros e somos capazes muitas das vezes de fazer mais que os outros com muito menos. Eu acho sempre extraordinário quando as nossas equipas conseguem fazer em consórcios o mesmo que outros colegas e com muito menos recursos e provavelmente todos os investigadores que me estão a ouvir sabem do que é que eu estou a falar. Concordo em absoluto, também partilho o otimismo, eu sou um otimista às vezes quase irracional, mas é a minha natureza e não consigo ser de outra forma. Eu queria deixar só 3 palavras ou 3 áreas de foco. A primeira área de foco tem a ver com a partilha, parceria, colaboração. É fundamental criarmos uma plataforma que nos permita partilhar dados, aceder a dados, de forma a que conseguimos digerir os mesmos. Aquilo que eu sempre senti nos mais de 12 anos em que estive fora de Portugal é que Portugal tem tantos dados, tanta informação, o que é que faz com esses dados todos? Onde é que eles estão a viver? Quem é que publica esses dados? Portanto, eu acho que é fundamental quebrarmos barreiras e conseguirmos atingir essa meta que é unidos, tal como fizemos no século XV, XVI, XVII, na época dos descobrimentos, realmente juntos, de uma forma coesa, com uma visão unida, conseguirmos ter essa capacidade. Portanto, o primeiro foco era nesta parceria, portanto, há os estudos de iniciativa de investigador, que há o apetite para investir, há esta partilha de dados, há plataformas, temos que repensar a forma como fazemos. A segunda tem a ver com a comunicação e dar voz a Portugal. Eu pessoalmente, mas a AstraZeneca, a indústria farmacêutica, a Merck aqui também representada, a academia, os investigadores, a docência, a academia, todos juntos, temos que ter a capacidade de demonstrar que Portugal, apesar de pequeno, e sermos pouco mais de 10 milhões de habitantes, temos uma grande voz. Temos excelentes investigadores que produzem qualidade de ciência a nível mundial. É uma questão de nos organizarmos. Portanto, a forma de aumentar a nossa voz é efetivamente publicar. Temos que publicar. Portanto, é a forma de demonstrar que atingimos uma meta. E a terceira e última voto ou desejo é um desejo de esperança. Isto parece um bocadinho a caixa de Pandora que foi aberta e quando se espreitou lá para dentro ficou aquele resquício, aquela centelha de esperança. Esta pandemia vai passar. Todas as outras passaram, esta também vai passar. Portanto, é preciso resiliência e olhar para isto como uma oportunidade. Portanto, o meu voto é exatamente que nós, mais do que nunca, estejamos unidos, comuniquemos e tenhamos esperança num futuro maior para Portugal. Obrigada. Eu queria agradecer muito a todos esta participação. Eu penso que estes warm-ups foram um sucesso, os 3 warm-ups, e abriram o apetite para o que vem a seguir, que é o Encontro de Ciência, no dia 3 e 4 de novembro, onde vamos continuar a debater assuntos da ciência, mas com os vários stakeholders. O Ministro Manel Leitor já disse que iremos ter prémios Nobel, investigadores da diáspora portuguesa, investigadores que residem em Portugal e que são distinguidos por esse mundo fora, e queremos também o envolvimento dos cidadãos, da indústria, de das entidades governamentais, de todos os stakeholders que são necessários neste momento e com diferentes backgrounds. Não estamos apenas a falar de saúde, estamos a falar de economia, estamos a falar de tecnologias, de engenharia, de todas as áreas do saber, porque como todos disseram, a pandemia foi algo que nos caiu em cima, mas que tem de ser uma oportunidade de nós percebermos que temos que confiar uns nos outros, que tudo o que existe de fake news, de desinformação, e tudo isso deve ser combatido, que nós precisamos de informação, mas que seja informação
que traga conhecimento e não que traga desinformação, porque infelizmente ainda há muitas pessoas que, não sei, que ou por personalidade ou por infelicidade das vidas delas, o que fazem é ir para as redes sociais e destruir, mais nada, não conseguem ajudar a construir, e felizmente a percentagem é sempre pouca e pequena, mas acabam por fazer muitas vezes ruído, e o que nós devemos ser é uma sociedade unida na procura, nem sempre com as mesmas opiniões, obviamente, nem temos que concordar todos uns com os outros, mas temos a obrigação de contribuir para um Portugal melhor e para uma Europa e para um mundo melhor, mais inclusivo, mais social e mais global. Queria agradecer-vos muito a vossa presença e espero que nos encontremos todos no Encontro de Ciência a 3 e 4 de novembro. Muito obrigada a todos também que nos ouviram lá em casa, no trabalho e por via online, e esperemos que tenha sido do vosso agrado este debate.